Querido palestrino, minha querida palestrina, vencemos mais uma pra tristeza dos rivais. E o chororô tá grande, meu pai. Os caras estão inventando narrativa, falando que o Palmeiras de novo é favorecido. Meu Deus do céu, todo jogo tem polêmica de arbitragem. Mas eu quero que todos eles vão pros quintos dos infernos, porque o Palmeiras venceu e foi honesto. A gente vai trazer, vai comentar aqui com vocês. E é claro, um espetáculo, um show de senhor Gustavo Gomes, escanteado lá no Milan da Itália. Ninguém sabia quem era esse cara, de repente é emprestado pro Palmeiras e vira este monstro decisivo na zaga do Palmeiras. Se tem um cara que é inesquecível, principalmente para os antigos, eu infelizmente não o vi jogar, que é o Luiz Pereira. Conheço os números e tudo mais, tem uma história grandiosa e muitos palmeirenses falam que foi o melhor zagueiro que passou pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Certamente o Gustavo Gomes está ali encabeçando junto com o Luiz Pereira a lista de zagueiros que fizeram seu nome por aqui. Vamos falar desse jogo, quero comentar algumas coisinhas sobre essa vitória do Verdão. Tem gente criando narrativa de que o Palmeiras foi favorecido mais uma vez, mas é uma puta desonestidade que a gente já vai falar também, e tem a reação dos rivais nesse vídeo. Então o vídeo tá muito bacana, você vai gostar bastante. Se inscreve no canal, seu like é muito importante. E vamos lá, eu já vou começar aqui com esse cara aí, ó. Pessoal, sinceramente, eu não tenho o que falar, velho. Assim, eu não tenho palavras, velho. Eu não tenho palavras. Hoje é o jogador mais importante, posso dizer assim, mais do que até o Vitor Roque, tá? Mais do que até o John Arias, que tá jogando bem pelo Palmeiras, muito mais que o Flaco. Esse cara que tá na tela pra vocês aí, gente, esse cara aí é o trunfo do Palmeiras pra todas as decisões. O cara é muito bom em desarme, o cara faz gol decisivo, é zagueiro artilheiro, enfim, cara, é um puta jogador, não tenho o que falar pra vocês, tá? Se tem um jogador que os rivais adorariam tirar do Palmeiras, é o Gustavo Gomes. E o que aconteceu? O Palmeiras segue mostrando muito sua força, encabeçada por esse cara aqui, ó, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Após essa vitória aí de 1-0 palestrino sobre o Atlético Paranaense, o Verdão se mantém na liderança da competição e ampliou seu aproveitamento contra equipes do G6. Até o momento, o Palmeiras, comandado pelo professor Abel Ferreira, enfrentou 4 dos 6 integrantes do atual G6 e venceu todos os confrontos, ou seja, é um papo completamente diferente do ano passado, né? Ano passado a gente não conseguia vencer os times do G6 e agora tá bem diferente. Lembrando que o Palmeiras ainda vai pegar o Flamengo, se não me falha a memória, lá na última semana de maio, tá? Então o Palmeiras precisa manter essa gordura, porque o único time que pode bater de frente com o Verdão, né? Se o Palmeiras não tropeçar para ele mesmo, o único que briga contra o Palmeiras é o Flamengo. Ninguém discorda disso, né? Você vê os jogos aí da rodada, a maioria é tudo time ruim, time suado. Apesar de que o jogo do Santos também foi interessante de assistir dessa rodada também, mas os outros times, gente, fazendo uns jogos terríveis, né? É bem difícil de assistir. Por exemplo, o próprio jogo do Vitória e Corinthians, meu Deus do céu, que jogo foi aquele? Até jogo de várzea tinha mais emoção do que aquilo, né? Não é à toa que o Corinthians tá na zona de rebaixamento, a gente não pode esquecer isso daí, tá bom? O Palmeiras alcançou 100% de aproveitamento até o momento contra clubes do G6, lembrando que o Furacão também está ali entre os 6, pelo menos até essa noite. Eu acho que ainda tá entre os 6 também, o Furacão, mesmo perdendo para o Palmeiras. Olha só um dado importante aqui que eu peguei lá do portal Nosso Palestra. O Palmeiras completou 10 jogos palestrinos sem sofrer gols neste ano de 2026. Essa média é entre Campeonato Paulista, Libertadores e também Campeonato Brasileiro. Se a gente olhar só o Brasileiro, o Palmeiras tem somente 2 jogos nos quais não sofreu gol. A média é muito baixa, mas quando a gente vê os jogos analisados do Palmeiras jogando em casa, seja na Arena Barueri ou no Allianz Parque, o Palmeiras tem sofrido menos gols. E isso é muito importante e passa também por esse cara que tá na sua tela, tá? E a dupla com o Murilo, que foi expulso, pra mim, foi expulso corretamente, tá? Pra mim ele foi imprudente, o Murilo, mas apesar desse último jogo contra o Atlético Paranaense, o Murilo vem demonstrando uma evolução. Essa zaga do Palmeiras mostrando sua força, né? E é por isso que a gente não tem sofrido tantos gols dentro de casa quando não somos vazados, como foi nesse último jogo contra o Atlético Paranaense. Falando mais do jogo, o Verdão suportou muito bem a pressão do Atlético, né? E pra ser sincero, gente, guardadas as devidas proporções,
sobre o atacante Viveiros, que eu alertei para vocês no vídeo de ontem, que é um baita de um atacante, né? E se esse cara viesse pro Palmeiras, ia ficar contentíssimo. O Viveiros é muito bom jogador, vocês viram aí a fumaça que ele arrumou para cima do Palmeiras, né? E até arrumou um pênalti lá que a gente já vai comentar, que não foi pênalti, mas você viu, né, a fumaça que esse cara fez. O cara é um cara que tem domínio de bola, é um cara forte, é um cara veloz, um cara muito bom, o cara tem experiência de fato ali como atacante. Mas guardado essa do Viveiros, o Atlético Paranaense não conseguiu construir tantas jogadas que levassem perigo ao Palmeiras, vamos ser muito sinceros. E até mesmo o Palmeiras com um a menos, o Furacão não conseguiu, né, imprimir aí uma blitz para cima do Verdão. O Palmeiras até que ficou boa parte do tempo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, principalmente no primeiro tempo, no qual o Palmeiras, para mim, dominou a partida. O Furacão não conseguiu, né, trazer aquele desconforto para a zaga do Verdão, né? O Palmeiras suportou, de certa forma, aí os ataques do Furacão, que é um time muito forte no contra-ataque, né? Um time reativo, conforme os jornalistas falam por aí, mas não levou perigo pra gente, né? Gustavo Gomes, de fato, foi o melhor jogador da partida, falando do lado do Palmeiras. Dados do SofaScore, dá só uma olhada. Além dele marcar o gol, ele teve 3 interceptações, recuperou 2 bolas, bloqueou 2 chutes e ganhou 2 duelos pelo alto. Esses são os feitos desse cara que tá na sua tela. De fato é um monstro. O Palmeiras venceu o jogo ontem muito na conta desse cara que tá aqui na tela para vocês, tá? Então é um monstro sagrado, como costumam dizer na linguagem da bola. Jogador aí que dá muito orgulho para a torcida do Palmeiras. É um cara que realmente vestiu a camisa do Verdão e tem honrado o nosso manto aí cada partida que entra. Ele teve um tempo aí que ele estava bem abaixo, né? Principalmente depois que ele recebeu aquela grande proposta para jogar na Arábia. Aí o Palmeiras negou, né? Ele teve um desejo de ir para lá, tal. Aí ele ficou meio esmorecido, caiu um pouco a produtividade dele, mas ele tem retomado o bom futebol e tem arrancado elogios de palmeirenses e até mesmo de rivais. E tá todo mundo falando, tá se tornando comum, de que quanto mais velho ele fica, quanto mais experiência ele ganha, melhor ele está jogando pelo Palmeiras. De fato, é um jogador inesquecível e a torcida do Palmeiras precisa aproveitar demais o tempo que tem o Gustavo Gomes como titular dessa equipe. Gostaria de ressaltar outros 2 jogadores das laterais, por incrível que pareça. O Giai, ele teve boa atuação, na minha opinião. Ele se destaca muito pela marcação, né? Quando o Palmeiras depende do Giai para atacar, nós estamos lascados. Mas o Giai marcando, ele é raçudo como um bom argentino deve ser, né? Ele teve 5 duelos vencidos pelo chão em 8 embates. 2 desarmes certos e outros 3 cortes, segundo dados do SofaScore, para o argentino Giai. Então ele teve uma partida interessante e o Palmeiras não ser vazado passou muito também na conta do lateral direito Agustin Giai. Outro também, e ó, Abel, vamos parar com esse negócio de improvisação de Kelvin na lateral esquerda, né, Abel? Ontem o Arthur provou, de por A mais B, que ele é o titular da lateral esquerda. Tá? Quando o Piquerez voltar, aí é outro papo, né? A gente vai ver se o Arthur vai ter condições ainda de manter a titularidade, vai depender muito do Piquerez também. Mas, gente, mesmo que o GFT volte, não dá para tirar o Arthur, tá? Ontem o Arthur mostrou que ele tem que ser o titular daquela lateral esquerda. É um menino muito bom de bola. Você percebe que ele tem o tato para jogar naquela posição ali. O Abel tá sacrificando o menino quando ele vai e coloca o Kelvin lá. E a gente fala, o Kelvin não consegue jogar nem na posição dele, vai jogar na posição improvisada de lateral esquerdo. Pelo amor de Deus, o Abel não vai queimar o Arthur, hein, Abel? Para com isso, Abel. Deixa o menino jogar bola. Ontem ele mostrou também muita solidez ali na zaga do Palmeiras e também fez uma fumaça lá na frente quando ajudou no ataque. E pra gente fechar aqui, uma análise bem rasa. Vocês já devem ter visto várias análises por aí. Aqui é só os meus pitacos dessa vitória maiúscula do Palmeiras. E que vitória, hein? Ontem a vitória foi na raça. Mesmo com 1 a menos, a gente conseguiu levar o placar para casa. Aliás, fizemos o placar em casa, somamos mais 3 pontos. 3 pontos importantíssimos para o decorrer do campeonato. E aqui, para a gente finalizar, vamos ressaltar o Viveiros. Pessoal, é um cara diferente do Atlético Paranaense.
eu acho que o Palmeiras deveria ir atrás, não tô falando do Viveiros, tá? Mas de um atacante semelhante a esse cara. Como já disse, é um cara forte, é um cara que tem experiência ali na área adversária, né? É um cara que cria fumaça, é um cara que sabe fazer pivô, um cara que tem um bom chute, é um cara que tem visão de jogo, sabe? E é veloz ainda. Então, parabéns ao Atlético Paranaense por ter um atacante como o Viveiros. É difícil você ressaltar no Campeonato Brasileiro. Você pode até falar do Pedro, que é um baita jogador, tá retomando seu bom futebol lá no Flamengo também, mas é difícil você falar um outro atacante que se assemelha com as características do Viveiro do Atlético Paranaense. E quase que ele consegue aprontar pra cima do Palmeiras ontem. Eu ouso acreditar que se a gente não tem esse cara aqui na zaga, olha, o caldo tinha azedado, né? O pé do frango, como a galera fala aí, o pé do frango ia azedar pra nós. Porque é um baita de um jogador, eu devo ressaltar isso pra vocês. E agora, vamos fazer o seguinte aqui, vamos passar pra polêmica da vez. Eu vou até... Essa, por incrível que pareça, é a imagem que eu consegui na internet e a imagem que parece que o VAR tinha a respeito do polêmico pênalti, né? Ah, é pênalti, agora a narrativa começou. O pessoal não perde a oportunidade, né? Pra criar, problematizar todo o jogo do Palmeiras. Sempre tá um saco isso, hein? Todo jogo os caras querem arrumar alguma coisa, velho. Então é o seguinte, pra você que tá boiando, que não conseguiu ver o lance direito, ou até pra você que viu, tá aí a imagem pra vocês. Eu não posso colocar o vídeo, porque o vídeo é muito mais interessante, você percebe que ali é aquele famoso agarra-agarra dentro da área. Pelo menos essa é a impressão que eu tive. No primeiro momento o árbitro marcou o pênalti a favor do Atlético Paranaense em cima do Viveiros, porém, pela análise do VAR, e aí fica muito claro que assim, o próprio Viveiros também segura o braço do zagueiro defensor do Palmeiras, gente, né? Então é aquele famoso agarra-agarra. Se vocês tiverem que marcar um pênalti como esse, vai ter pênalti toda a partida em relação a isso daí. Escanteio, gente, lance de escanteio é o que mais acontece, é isso daí que vocês estão vendo na tela. Se toda vez isso daqui for colocado para ser pênalti, então lascou, cara. Todo lance de bola parada vai ter pênalti na área pro árbitro marcar, seja para quem for. Então, desculpa, vocês sabem que eu prezo aqui pela realidade. Eu não sou aqui clubista, eu pego meu coraçãozinho verde e deixo ele aqui no cantinho um pouquinho. Mas, gente, é de uma desonestidade dessa galera que fica falando: olha, o Palmeiras foi ajudado novamente. Pelo amor de Deus, gente. Pô, ó, quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar aqui isso aqui pra vocês, ó. Olha só, vocês vão se impressionar aqui, ó. Olha quem escreveu um Twitter a respeito desse lance. Conhece esse jornalista aí? É um jornalista que a torcida do Palmeiras não suporta. É um jornalista que só defende os direitos do Flamengo. Olha o que ele disse sobre esse lance aí. Absurdo foi marcar esse pênalti. O VAR corrigiu um erro. Seria um pênalti à brasileira. Expressão que criei há mais de 20 anos e segue vivíssima. Fala o Mauro César sobre esse lance que, primeiramente, o árbitro dentro de campo validou como pênalti, foi chamado pelo VAR, e aí você olha que de fato é aquele agarra-agarra convencional que acontece sempre dentro da área, levando em consideração que o zagueiro do Palmeiras tá sim com o braço no Viveiros, só que o Viveiros também segura o braço do defensor do Palmeiras. Aí os dois caem na área, é lógico que o atacante vai dar aquela valorizada, quase ele consegue esse pênalti, mas dificilmente, né, gente? Quando você analisa com frieza, não tem pênalti nenhum, segue o jogo, não foi nada, tá? Eu já vi coisas grotescas no futebol e essa é uma delas. Se toda vez, se tiver agarra-agarra dentro da área, o árbitro for marcar pênalti, aquele agarra-agarra aí o cara se joga no chão é pênalti, gente, então todo jogo vai ter pênalti em bola parada. Pode ter certeza absoluta. E ó, cuidado quando você vai assistir alguns flamenguistas aí, porque os caras são partidaristas, gente. Eles vão defender os direitos do Flamengo e eles são cara de pau mesmo. Eles são cara de pau. Eles sabem que não foi pênalti, mas pelo like, pelo clique e pelo coração rubro-negro deles, eles vão ficar falando um monte de bobagem a respeito do Palmeiras. A gente não pode cair nessa narrativa e o Palmeiras também não pode se calar. Tem que colocar a sua postura adiante, porque, cara, o que esses caras inventam
a respeito de problemática que eles querem arrumar com o Palmeiras. Todo jogo é essa putaria. Então, você, palmeirense, fica tranquilo, não ligue pra provocações de flamenguista, porque os caras vão falar que o Palmeiras foi ajudado, a arbitragem é comprada pelo Palmeiras, sempre vão falar esse tipo de coisa. Flamengo que venceu o seu jogo também na rodada. Mas quero saber a opinião de vocês. Vocês dariam esse pênalti? Vocês não dariam esse pênalti? Se você é palmeirense e você entendeu como pênalti, não tem problema, pode colocar aqui nos comentários, sem problema nenhum. Pra mim, isso aqui, gente, isso é um pênalti grotesco. E vocês veem aqui o Mauro César, o cara que é mais detestado pela torcida do Palmeiras e pela torcida de qualquer outro time, porque esse cara só defende os direitos do Flamengo. Até ele tá dizendo que era um absurdo marcar esse tipo de pênalti contra o Palmeiras, né? Que bom que o árbitro de vídeo entrou e corrigiu aí esse erro que o árbitro dentro de campo ia cometer. Vamos lá? Vamos aqui para o Capelani. Esse aqui tá chorando pra caramba, hein? Eu até gosto do Capelanes, tá? É um dos caras que eu acho que aquece o debate lá no Jogo Aberto. Gosto muito dele mesmo, sério mesmo, de verdade. Mas aí, ô Capelanes, você tem uma linha interpretativa do que aconteceu no lance. Mas, cara, você sabe, né, Capelanes? Tira um pouquinho esse seu coração aí de torcedor do Atlético Paranaense. Você sabe, Capelanes, que não foi nada, né, Capelanes? Por favor. Aí você tá procurando like na internet, cara. Pô, vamos ouvir aí, Palestrino. Vamos ver o que o Capelanes falou sobre esse pênalti desmarcado nessa partida Palmeiras e Atlético Paranaense. Vamos lá. Tá aqui o coraçãozinho aí pra você não ficar chorando tanto, tá, Capelanes? Vamos lá. Não vou ficar bravo. Não vou. Eu já tava esperando. Até demorou. Eu já tava esperando que no lance polêmico a favor do Atlético os caras iam sapatear, fazer o maior malabarismo para dar um jeito. Sobretudo depois que o Murilo foi expulso. Porque a expulsão correta do Murilo nos 2 cartões amarelos, foi correto. Essa expulsão condicionou a sequência do segundo tempo. A arbitragem irritante, que picota, que para o jogo, que toda hora quer conversar, o jogo não flui. Também. O jogo não flui. É verdade. E o que mais me incomoda aqui, você que tá assistindo esse vídeo aí, eu não sou chororô não, eu não sou chorão de arbitragem. Esse jogo Mas você que tá assistindo esse vídeo aqui, ó, você precisa ter pelo menos entendimento da recomendação e da regra. Vamos falar sobre isso? Então tá bom. Você tem todo o direito de achar que não foi pênalti. Não tem problema nenhum. Mas não foi. Esse lance aqui, o Viveiro está segurando o adversário. O Benedetti... Vou dar um pause aqui. Você percebe que ele sabe que não foi pênalti? Ele mesmo admite nas entrelinhas. Só que aqui agora ele vai fazer um malabarismo, né? A respeito da regra. Ó, escuta, vai lá. Tá segurando o Viveiros. Você pode ter a sua interpretação, não tem nenhum problema. Agora, a recomendação da CBF... A partir do momento que o lance é interpretativo e o árbitro de campo, com uma visão boa como ele estava, marcou no campo, o VAR não entra. O VAR só entra para lances absurdos, para corrigir grandes besteiras. Aí eu falo para vocês, é ou não é um grande absurdo o árbitro dentro de campo marcar um pênalti como esse? Essa narrativa que o Capelani está tentando colocar, para mim não desce, cara. Tudo bem, respeito o trabalho dele, já até falei, até gosto do trabalho dele. Eu acho que ele ajuda muito a aquecer o debate lá no Jogo Aberto, mas, cara, é ou não é um lance grotesco que tem que ser decidido através do árbitro de vídeo? É ou não é? É um lance grotesco, cara. O VAR tem que intervir sim. Não foi pênalti, acabou. Aí ele quer fazer aquele malabarismo, né? Pra defender a tese dele de que foi pênalti a favor do Atlético Paranaense. Ah, dá um tempo, cara. Esse lance interpretativo em que o Viveiros vai em busca da jogada à frente do jogador, do zagueiro que o agarra e o derruba, é pênalti, mas é claro, né? É claro que eles não iam marcar. É por isso que eu falo, pessoal, eu não tô insinuando nada aqui, mas uma coisa é fato. Você, que é torcedor de time emergente, pequeno, médio, ou até time grande, quando você pega um gigante pela frente, se você não tem um bastidor forte, se você não tem uma repercussão midiática, se você não tem uma pressão, não adianta, velho. E o Atlético, infelizmente, não tem. Parabéns ao Palmeiras, ao Flamengo, que tem essa representatividade nos bastidores, coisa que o Atlético não tem, porque o Atlético é comandado pelo péssimo Petralha e por essa vergonha chamada Márcio Lara. Então, o máximo que o Atlético vai fazer é chegar na entrevista coletiva, reclamar do lance, amanhã ninguém mais fala sobre isso.
Agora, se fosse ao contrário, meu Deus, o paladino da moralidade, Abel Ferreira, tava lá dando chiliquinho, como ele adora fazer em entrevista coletiva. É uma vergonha. Cara. O futebol brasileiro, vocês querem me vender que a gente tem que ficar se matando pelo futebol brasileiro diante dessa pataquada, rodada a rodada que a gente vê vocês fazerem, uma vergonha o que foi feito com o Atlético operado sem anestesia. Não, tá, dá um tempo, fica quieto. Que negócio de operado, sai fora, mano. Ó, de fato eu tenho que concordar com ele. O bastidor do Palmeiras e do Flamengo, que hoje são os dois clubes mais fortes no Campeonato Brasileiro, são maiores do que o do Atlético Paranaense. Isso é bem verdade, tá? Em guerra de narrativa, quem vai ganhar sempre é o Palmeiras ou o Flamengo. Você pode ter certeza disso, tá? Agora, é só chororô, né, gente? Não tem desculpa, não tem nada. Ele quer emplacar a narrativa de que é um lance interpretativo, que não sei o que. Cara, o lance é grotesco, cara. O árbitro de vídeo, ele tem que intervir, não foi pênalti, ponto final. Tá, Capelani, desculpa. Tira um pouquinho o seu coração aí, torcedor do Atlético Paranaense, e analisa o negócio com frieza. Não foi pênalti. Seria uma vergonha se esse pênalti tivesse sido mantido contra o Palmeiras, tá? E aqui você vê, ó, é unânime. O cara tá na rede, é um influenciador bem grande aí nas redes sociais. Ele falou, ora, vai querer pernal nisso, aí é demais. Aí vem um corintiano encher o saco, tal, não sei o quê. Mas, ó, a maioria, ó, Ulisses Costa, chora na cama que é lugar quente, não foi pênalti. Para Capelanes, o Viveiro segurou o braço, referindo-se que ele segurando o braço do zagueiro do Palmeiras. Acho que agora você foi clubista, só agora, né? Você oscila muito, Capela. Tem dias que você vai bem demais, mas tem dias que não dá pra concordar. Claramente o jogador do seu time agarrou o braço do zagueiro. Todo mundo, cara. Sabe? Pela desonestidade, esse tipo de coisa que esses caras fazem, mano. Impressionante quando essas coisas só acontecem com o Palmeiras. Todo jogo tem algum tipo de narrativa que essa galera quer emplacar. E aí os flamenguistas que não tem nada a ver com a história, tá lá chorando lá as pitangas dele, dizendo que o Palmeiras foi ajudado. Quero saber a opinião de vocês. Capelani, gosto de você, cara, mas sinceramente é puro chororô isso da sua parte. E agora, vamos ver aqui os rivais aqui. O Hugão é um cara, figurinha marcada na internet, corintiano, secador aí absurdo do Palmeiras, mas ele teve que reconhecer que o Palmeiras é aquele time de saco roxo que vai disputar ponto a ponto por esse campeonato brasileiro. Vamos ouvir aí o Hugão. Acabou no estádio do pacto. Fizeram pacto mais uma noite. Com um a menos. Ganharam do Furacão. Pensa num time lazarento, num time cascudo. É esse time do Palmeiras. Eles são muito cascudos, são muito lazarentos. 29 pontos, líder isolado do Brasileirão. Já vou falar sobre o jogo, mas eu quero te dar uma camisa oficial do seu time de coração. Não importa o time que você torce. Se você assinar a Nuvem hoje mesmo, além de economizar até 25% na sua fatura de energia, você vai ganhar uma camisa oficial do seu time de coração. Se você gasta mais de R$200 por mês, a hora é agora. CPF, CNPJ, área rural, assine a Nuvem agora mesmo. E digita o cupom UGÃO25 para ganhar a sua camisa oficial do seu time de coração. O QR Code tá aqui, ó. Só escanear, baixar a Nuvem, ganhar a camisa e economizar. Time cascudo, time lazarento, time do pacto, time que é líder do Brasileirão, 29 pontos isolado, é o Palmeiras. Fez um gol no nisso com o Beisola. Que jogou o Beisola essa noite, hein? Se eu pudesse tirar um atleta do Palmeiras para levar pro Corinthians, esse atleta seria o Gustavo Gomes. O que esse homem joga de bola é igual o vinho. Quanto mais envelhecido, fica melhor. A defesa do Palmeiras, exceção ao Murilo, o Giai, né? Murilo que foi expulso, bem expulso, segundo amarelo, foi muito bem. E aí, um penal do Benedetti em cima do tal do ótimo Viveiros. Que jogadoraço esse tal de Viveiros, hein? Que jogadoraço, incomoda demais. Mas pra mim não foi pênalti, o Viveiros busca contato ali, os dois vão se engalfiando, ele cai na área, o Gafanhoto tira a bola, enfim. Cara, só foi pênalti, com todo respeito. Cada um tem a sua interpretação, eu respeito a galera que fala que foi pênalti também, mas beira desonestidade, tá? Pra mim, só foi... Quem vai falar que foi pênalti isso daí é quem tá querendo ser desonesto ou quem tá querendo emplacar clique na internet. Mas ponto. Não foi pênalti, gente, pelo amor de Deus. Mesmo com um a menos, o Furacão não pressionou o Palmeiras, porque é uma equipe bem organizada, tem ótimos jogadores, e não é à toa que é líder do Brasileirão. Segue o baile, irmão, segue o baile. Olha, vou te falar, cara.
vai ser difícil tirar o brasileiro desses porcos, hein? Vai ser difícil. O único time que pode tirar o Campeonato Brasileiro do Palmeiras é o Flamengo. Gente, até uma análise fria aqui, sem clubismo, tá? Não tem, mano. Não tem time pra bater de frente contra essas duas equipes. São as duas equipes que estão melhores financeiramente. Até o Flamengo, eu acredito que tá financeiramente ainda melhor do que o Palmeiras, né? Tem uma arrecadação muito maior, é bem verdade. Não tem como, né, gente? Não tem como disputar. Aí você pega nossos rivais aqui de São Paulo, por exemplo. Santos quebrado, Corinthians quebrado, São Paulo quebrado, diretorias que racham os seus próprios elencos. Falando só dos clubes paulistas, hein? Não vamos nem falar dos outros. Não vamos nem falar de Botafogo. Não vamos falar de Fluminense, que tá, sabe, tá bem aí nessa temporada, mas, tipo, o financeiro dos caras não tá tão legal assim também. E eles não conseguem disputar com Palmeiras e Flamengo nas contratações. Vide aí o John Arias. O Fluminense não consegue bater de frente quando a gente fala de grana com o Palmeiras, muito menos com o Flamengo. Cara, para não falar do Vasco também, que tá tentando ali aos trancos e barrancos se reestruturar e vencer o São Paulo aí no sábado, bem verdade, né? Sendo muito bem comandado pelo Renato Gaúcho. Não tem clube no Brasil que bata de frente contra Flamengo e Palmeiras, gente. Sabe? E quando o Flamengo perde, é um tropeço do próprio clube, cara. Às vezes tem méritos da outra equipe, lógico que tem. Mas o normal é Flamengo e Palmeiras brigarem nas cabeças por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Não tem o que falar, tá, gente? Não tem o que falar. Essas duas equipes estão disparado na frente de todos os outros rivais que aqui estão, tá? A gente tá vivendo uma fase de espanholização, vamos dizer assim. Lembra da época? Hoje até o Atlético de Madrid lá na Espanha também faz um calor. Mas lembra da época que era bem mais vívido um tempo atrás, que era só Barcelona e Real Madrid que comandava a La Liga lá na Espanha? Pois é, aqui no Campeonato Brasileiro não tá muito diferente, cara. Quem comanda aqui as ações é Palmeiras e Flamengo. Não tem o que falar no campeonato, tá bom? Tá aí o Hugão, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Análise sempre fria, é corintiano, mas é doído, né, Hugão? É doído secar o Palmeiras. Mas eu gosto do Hugão porque ele sempre tem uma análise sincera aí de tudo que ele viu, mesmo que tenha que elogiar um clube rival. Vamos ver aqui o Marcão agora. O Marcão é brabo, hein? Vamos lá, vamos ver o Marcão aí. Com um jogador a mais do Atlético Paranaense. Um jogador a mais. Não deu conta de empatar. De empatar. Aí o cara acha que é uma Arrascaeta e se joga lá na área. Eu sou a Arrascaeta 2.0. Agora ninguém me segura. Ui! O juiz foi lá e anulou. Anulou o pênalti do Atlético Paranaense. Vocês não dão conta de fazer um gol de bola rolando num time que tem um a menos. Pelo amor de Deus. Não dá nem pra botar culpa em gramado sintético, porque o campo de vocês também é sintético. Não tem nem o que falar, Atlético. É bem verdade. Pelo amor de Deus, que ridículo. Que vergonha, futebolzinho medíocre. Vocês passam mais raiva vendo o jogo do Corinthians do secando Palmeiras. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante. E esses caras se mantêm na liderança. Agora, mais uma semana de injeção de saco. 8, 9 jogos aí sem perder a porra desses caras. E eu tenho que ficar aqui pro nego buzinando na minha orelha, mandando mensagem no WhatsApp, mandando mensagem direct. Pelo amor de Deus, cara. Alguém faz alguma coisa, CBF? Dá um jeito. Dá um jeito aí. Arruma teu jeito, que eu não aguento mais essa porcada. Marcão, e eu desejo do fundo do meu coração que te encham muito o seu saco para que você fique, sabe, espumando pelas orelhas, que os palmeirenses não te dê sossego durante a semana toda por esse time horrível que você torce. Porque o Corinthians hoje é um time horrível e hoje a gente tá lá brigando lá na frente. O Palmeiras é líder absoluto, chora na cama que é lugar quente, os rivais estão pistolas. O vídeo já tá ficando muito longo, quero saber muito o que vocês pensam aí dessa rodada do Brasileirão. Só não foi das mais perfeitas porque o Flamengo venceu o Bahia. Eu falei pra vocês que o Flamengo não ia perder esse jogo dentro do Maracanã. Por mais que o Bahia seja um time bem forte, um time cascudo, que pode trazer problemas, era difícil o Flamengo perder esse jogo, né? Que bom que o Palmeiras fez a sua parte, também somou os seus 3 pontos. E vamos adiante, segue o líder. E pode chorar aí, pode ficar tentando emplacar a narrativa de vocês,
porque o jogo de fato foi honesto, o Palmeiras ganhou na bola. Essas coisas precisam ser faladas pelo tanto de mentira que essa galera fica levantando aí nos bastidores, né? Uma coisa é a gente ver torcedor ficar falando de narrativa e tudo mais. Beleza, influenciador, tá tudo certo. Agora, jornalista formado como Capelanes, chorando desse jeito? Ah, gente, pelo amor de Deus, hein? Aí já é demais. Quero saber a opinião de vocês. Postem aqui nos comentários. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, quero também saber as impressões de vocês aqui embaixo do vídeo, tá bom? E a gente vai continuar alimentando aquele debate maravilhoso sobre o nosso futebol. Se inscreve no canal, deixa o seu like que é muito importante. Eu volto numa próxima quando surgir mais informações do Palmeiras. Avante, palestra! Avante, avante, segue o líder!